Olá pessoal, aqui é o Velgers. Hoje, dia 18 de janeiro de 2026, 16 horas, horário de Brasília. A China está ocupando Vladivostok e o extremo oriente da Rússia. Davos começará com tensões. Quero convidar você que não é inscrito no canal, inscreva-se. Aqui você vê a verdade. Convido a todos a darem um like, compartilharem com as suas redes sociais. Façam seus comentários, eu conto com vocês. Muito obrigado. Graças à falta de visão, graças ao Putin não ser um estrategista, como muitos apregoam, eu acho que eu ousaria dizer até sem conhecimento. E a China acaba ocupando assim o extremo oriente russo e inclui principalmente a cidade, que é a principal cidade da região, de Vladivostok. É uma insensatez causada por Putin. Acho que insensatez é uma palavra muito fraca, e ele faz com que a China se agigante naquela região, que ela inclusive considera sua. Eu quero começar falando eu vou dar um exemplo até de uma minoria ali na região. Tem um soldado que foi para a guerra daquela região, ele faz parte de uma minoria. Ele é membro do pequeno grupo étnico Tofar, né? Eu não conhecia isso, comecei a ler, me aprofundar, e achei importante mostrar para ver como Putin está destruindo as etnias, né? E esse pequeno grupo, Tofar, esse Andrei Kolyemoyev, que faz parte desse grupo, ele foi morto. Ele fez 18 de agosto, ele fez aniversário, 18 anos, 18 de agosto, ele fez 18 anos em agosto. E foi morto em setembro na guerra. Nos famosos moedores de carne onde vão os buchos de canhão. Eram buchos de canhão. Foram colocados ali, ele foi colocado com outros soldados russos. A sua família é na região de Irkutsk, e ele justamente é nessa região que estão o povo Tofar. Eles só puderam se despedir dele em 8 de janeiro de 2026. Existem hoje aproximadamente entre 700 e 760 tofares ou tofalares permanecem nas suas terras, mas não tem muito mais que isso na Rússia, né? Na realidade, em toda a Rússia tem no máximo 760, mas lá naquela região tem em torno de 600, ali na sua terra. Isso é um exemplo claro de que Putin está levando os povos em extinção da Rússia à morte, e lutando e colocando até o último tofar para morrer, né? E com isso ele vai tentar libertar a Sibéria para deixá-la totalmente russa. Mas ele não se engane, porque a Sibéria está sendo ocupada pela China. As relações da Rússia com a China superficialmente parecem ter se fortalecido desde a agressão em grande escala da Rússia contra a Ucrânia. Na realidade, porém, a Rússia tornou-se cada vez mais dependente da China. E quando Vladimir Putin declarou que a relação entre os dois países era ilimitada, a frase pode ser interpretada de várias maneiras. Um desses significativos diz respeito às fronteiras literais e à sua travessia, referindo-se especificamente à crescente influência da China, especialmente no extremo oriente russo, que tem diversas etnias em que desde a União Soviética o Stalin começou a destruir essas etnias e obrigá-las a falar apenas o idioma russo. Tanto que desse número pequeno de tofares que eu lhes falei, apenas aproximadamente 90 falam o idioma original deles. Os outros falam somente russo, né? Agora, não apenas a influência da China naquela região, por causa do povo que era oriundo da China, mas a presença física de cidadãos chineses aumentou exponencialmente. Em 2023, o Ministério da Ecologia e Meio Ambiente da China emitiu uma regulamentação, exigindo que os mapas exibissem os nomes das cidades do extremo oriente russo, incluindo Vladivostok, em suas versões históricas em chinês. Os livros
didáticos chineses também observam que aproximadamente 1 milhão de quilômetros quadrados de território chinês permanecem sob controle da Rússia. Nacionalistas chineses têm exigido abertamente a devolução dos territórios tomados pela Rússia durante a dinastia Qing. Qing. Pequim não faz nenhuma reivindicação pública ostensiva. Eles são inteligentes, mas estão ocupando. Mas há algum tempo observa-se uma discreta infiltração da China no extremo oriente russo. Ela começou discreta, continua discreta na postura do governo chinês, mas hoje ela tornou-se enorme. Tanto que na Rússia, os russos criaram um termo para isso, Kitaizácia, porque Kitai em russo é China, e eles falam Kitaizácia, ou seja, é chinesação daquela região da Rússia, ou seja, eles estão com problemas. A Rússia, além de estarem com problemas no fronte com a Ucrânia, eles vão ter problemas quando a guerra acabar. Com certeza, como a Rússia está enfraquecida, é uma avaliação minha, ela poderá reivindicar e ocupar novamente, sem guerra, aqueles territórios. Mas por causa da ajuda que a China deu à Rússia, porque a Rússia não tem como pagar. Aquilo lá vai voltar para a Rússia, para a China, digo, e a Rússia vai diminuir de tamanho. Problemas sérios que Putin não imaginava e acho que ele não tem como resolver. Davos começa com tensões. Essas tensões, é claro, vão gerar uma tempestade. Essas tensões foram criadas por Trump e ele deve estar se preparando para enfrentar essa tempestade, inclusive de olho em casa, porque nos Estados Unidos da América parece que as coisas não estão tão boas. O Fórum Econômico Mundial de Davos está prestes a começar, né? Donald Trump retorna à estação de esqui, lá na próxima semana, agora já vai ter esse encontro em Davos. Os principais líderes e riquezas do mundo vão estar lá, após desencadear mais uma avalanche de ordem global. O Donald Trump vai se dirigir para lá. Mas para o presidente americano, seu público principal, eu acho que agora está na casa dele, nos Estados Unidos da América. A primeira aparição de Trump em 6 anos na reunião de elite política e global ocorre em meio a uma crise crescente sobre a tentativa dele de adquirir a Groenlândia. Uma tensão que ele soltou, um bode que ele plantou na sala da Europa. Os demais líderes presentes nessa reunião, que será Davos, uma cidade nas montanhas suíças, também estarão ansiosos para discutir outros impactos do seu primeiro ano de volta ao poder, que daqui a 2 dias, no dia 20, vão fazer 1 ano que ele está no poder. Eles vão querer discutir com ele tarifas alfandegárias, problemas da Venezuela, a questão da guerra na Ucrânia, vão discutir Gaza e vão querer discutir o Irã. Na realidade, o Trump criou tantos problemas que ele disse que não ia criar problema, não ia fomentar numa guerra, e na realidade está acontecendo o contrário, né? Não está atingindo nenhum desses seus objetivos no exterior e parece que dentro de casa também. Para o presidente Trump, seu discurso principal nos Alpes suíços, lá nos picos, naquela região, será direcionado principalmente aos Estados Unidos da América. Por quê? Porque os eleitores americanos estão irritados com o custo de vida, apesar das promessas de Trump de uma era de ouro. O seu partido pode sofrer uma derrota nas cruciais eleições de meio de mandato agora, em novembro próximo. Isso significa que Trump passará pelo menos parte de seu tempo na luxuosa Davos, um lugar onde os líderes podem facilmente parecer alheios à realidade das pessoas comuns, falando sobre o mercado imobiliário americano. Um funcionário da Casa Branca disse à AFP, agência de notícias AFP, que Trump revelaria iniciativas para reduzir os custos de moradia e promoveria sua agenda econômica que impulsionou os Estados Unidos da América a liderar o mundo em crescimento econômico. Espera-se que o político Trump anuncie planos que permitirão aos potenciais compradores de imóveis usar seus fundos de aposentadoria para dar entrada em um imóvel. E o bilionário Trump está bem ciente de que a acessibilidade se tornou seu calcanhar de Aquiles nesse segundo mandato dele.
58% dos americanos acreditam que seu primeiro ano de volta à Casa Branca foi um fracasso, mais da metade, né? Principalmente na área econômica. Os apoiadores de Trump também estão cada vez mais preocupados com o foco aparentemente implacável do presidente de América primeiro, né? America First, América primeiro, em sua política externa desde seu retorno ao Salão Oval. Mas ao chegar ao retiro nevado, Trump perceberá que é impossível evitar a tempestade global de eventos que ele desencadeou desde 20 de janeiro de 2025, porque vai ser pressionado contra a parede. Talvez queira escapar disso, tentar ganhar no grito. Então vai ser um encontro, talvez um dos mais tensos que vai acontecer em Davos. Trump estará ao lado de muitos dos líderes dos mesmos aliados europeus da OTAN, que ele acaba de ameaçar com tarifas, caso não apoiem sua extraordinária tentativa de tomar o controle da Groenlândia e da Dinamarca. Ou seja, o Trump que está provocando todas essas tempestades que estão acontecendo no mundo. Essas ameaças que ele fez colocam mais uma vez em xeque a Aliança Transatlântica, ou seja, a OTAN, que de muitas maneiras sustentou a ordem econômica ocidental celebrada em Davos. O mesmo se aplica às tarifas mais abrangentes que Trump anunciou no início de seu segundo mandato, e ele deve aumentar a pressão sobre a Europa em seu discurso. Trump enfatizará que os Estados Unidos e a Europa devem deixar para trás a estagnação econômica e as políticas que a causaram. No entanto, a guerra na Ucrânia acho que vai ser um dos itens muito importantes em pauta. E o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky espera se reunir com Trump para assinar novas garantias de segurança para um possível acordo de cessar-fogo com a Rússia, assim como com os líderes do G7, aliás, como prometido pelo próprio presidente Donald Trump. Mas embora a maior delegação americana sempre em Davos, é a maior, né, inclua o secretário de Estado Marco Rubio, os corretores de imóveis e enviado especial Steve Witkoff e o genro Jared Kushner, que desempenharam papéis fundamentais em relação à Ucrânia, nenhum encontro está garantido. Eles desempenharam papéis tão fundamentais que não conseguiram nada, apenas repassar rascunhos de Putin para Trump colocá-los em documento oficial do projeto de paz de Vladimir Putin, que é o projeto de capitulação para a Ucrânia. Não levou a lugar nenhum. Nenhuma reunião bilateral foi agendada até o presente momento. Enquanto isso, relatos dizem que Trump está considerando a possibilidade de realizar uma primeira reunião do Conselho de Paz para a faixa de Gaza, devastada pela guerra em Davos, após anunciar seus primeiros membros nos últimos dias. Também param dúvidas sobre o futuro da Venezuela, rica em petróleo, após a operação militar dos Estados Unidos da América para derrubar seu líder Nicolás Maduro, parte da nova abordagem assertiva de Trump em relação à região interna de seu país. Mas Trump também pode fazer uma pausa para desfrutar de seu tempo no local pitoresco que ele chamou de a Bela Davos, em seu discurso em vídeo para a reunião há um ano atrás. O fórum sempre foi um lugar estranho para o ex-magnata imobiliário de Nova York e estrela do reality shows, cujo populismo há muito despreza as elites globais. Perdão, eu falei ex-magnata porque na hora eu imaginei ele só como político, mas não. É magnata porque ele é um bilionário e dono de uma fortuna considerável, está entre os homens mais ricos do mundo. Mas, ao mesmo tempo, Trump aprecia a companhia dos ricos e bem-sucedidos. Sua primeira aparição em Davos, em 2018, foi recebida com vaias ocasionais, mas ele retornou com força em 2020, quando descartou os profetas da desgraça em relação ao clima e à economia. Um ano depois, ele estava fora do poder. Agora, Trump retorna ao poder como um presidente mais poderoso do que nunca, tanto em casa quanto no exterior. E parece que ele quer, desde que foi eleito, se vingar do mundo, né? Quer se vingar, mesmo na América, daqueles que não reelegeram da vez passada. Vamos ver, acompanhar a questão em Davos, onde importantes assuntos da pauta da geopolítica serão discutidos. Obrigado a vocês que assistiram ao vídeo, conto com você que não é inscrito, inscreva-se no canal, peço a todos que deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem
paz para toda a humanidade. Obrigado.